Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E nós estamos numa série sobre temas da Bíblia, fundamentos da fé cristã, e hoje nós vamos aprender juntos aqui orientações básicas para o estudo da Bíblia. Como é que eu posso estudar a palavra de Deus de maneira intencional, espiritual e realmente abençoadora para mim e para aqueles que ouvirão a palavra de Deus através da minha vida? E eu quero começar lendo Hebreus capítulo 4, versículo 12. Presta atenção, Hebreus 4, 12. A palavra de Deus nos diz o seguinte: a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, capaz de separar alma do espírito. Ou seja, a palavra de Deus funciona, ela é viva e eficaz. Então, é importante nós lermos a palavra de Deus e aprendermos mais acerca das coisas concernentes ao Senhor. Então, por exemplo, Isaías 28, de 9 a 10, a Bíblia Sagrada diz assim: quem é esse que está tentando ensinar? Eles perguntam. A quem está explicando a sua mensagem? É outra pergunta que está em Isaías 28. As crianças desmamadas e a bebês recém-tirados do seio materno? Pois o que se diz é ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, e um pouco aqui e um pouco ali. Então, o primeiro passo que nós aprendemos aqui em Isaías 28, de 9 a 10, é a leitura. Leia uma passagem das Escrituras repetidamente até que você entenda seu tema, ou seja, a principal verdade daquela passagem, como essa que nós lemos em Isaías 28. Ou seja, desenvolva um plano sobre como você abordará a leitura ao longo da Bíblia Sagrada. Dizem, um método chamado método indutivo, que o ideal é que um texto sagrado seja lido 5 vezes. Após a 5ª vez, você realmente tem o domínio daquele texto bíblico. Ao contrário da maioria dos livros, você provavelmente não lerá direito a Bíblia, do início ao fim, se você passar assim lotado. Então, há muitos planos de leitura bíblica que são muito bons e disponíveis para você. Nós temos no nosso site da igreja, betelonline.com.br. Você pode entrar no nosso site da Igreja Batista Betel, a igreja da qual eu sou um dos pastores, fazemos parte. Você tem ali uma opção, uma íconezinha no site principal da igreja, leitura da Bíblia. E ali temos vários métodos e planos bons para se ler a Bíblia, disponível para você imprimir, fazer os seus xizinhos, fazer as suas marcações de como está a sua leitura bíblica. Leia o Antigo Testamento pelo menos uma vez por ano, querido. E de preferência o Novo Testamento mais vezes. Então, durante essa leitura, anote nas margens quaisquer verdades das quais você queira particularmente se lembrar. E escreva separadamente, o ideal é um caderno, de anotações, um caderninho, qualquer coisa que você não entenda de imediato. Até para que você possa pesquisar depois o que significa aquela palavra, aquele conceito, aquele pacto, aquela aliança, aquela coisa que você não entendeu. Então, muitas vezes, enquanto você estiver lendo, verá que muitas perguntas na leitura bíblica talvez não sejam respondidas ali diante do próprio texto. As perguntas, é claro, para as quais você não encontrar resposta, se tornarão os pontos de início para um estudo mais aprofundado, pelo uso de comentários bíblicos e outras ferramentas de referência que nós temos hoje à disposição, principalmente dicionários bíblicos e comentários bíblicos preciosos que nós temos à disposição. Então, siga um plano diferente para a leitura do Novo Testamento. Leia um livro por vez, repetidamente, durante um mês ou mais. Isso o ajudará a reter o que está no Novo Testamento e nem sempre ter de depender de uma concordância para encontrar determinadas coisas na palavra de Deus. Então, se você quiser tentar isso, comece com um livro mais curto, como por exemplo 1 João. Leia-o inteiro, várias vezes de preferência. De uma vez só, você pode ler o livro todo num dia. Todos os dias, durante um mês, quem sabe, você lê várias vezes o mesmo livro da Bíblia. Ao fim desse período, você saberá o que está naquele livro.
Você escreva, né, também em cartões o principal tema de cada capítulo, e ao usar esses cartões, aquelas fichas que a gente pode comprar na livraria, né, coloque referências enquanto lê o livro diariamente. Você começará a se lembrar do conteúdo de cada capítulo e de fato você desenvolverá uma percepção visual do livro em sua mente. A sua mente faz assim, ela se expande quando você faz essa leitura indutiva várias vezes do mesmo livro da Palavra de Deus. E segundo os especialistas desse método indutivo, onde a Bíblia explica a própria Bíblia, o ideal é ler no mínimo 5 vezes o mesmo trecho, ou também conhecido como perícope da Palavra de Deus. Divida os livros mais longos em breves sessões, como por exemplo Mateus, né, tem 28 capítulos, separe de 5 em 5 capítulos essas breves sessões e leia várias vezes. Leia cada sessão diariamente durante 30 dias, por exemplo. O Evangelho de João tem 21 capítulos. Divida-o talvez em 3 sessões de 7 capítulos, se for facilitar para você, e ao fim de 90 dias você terminará, né, vários trechos da Palavra de Deus. Então, para variar, também alterne livros longos, livros curtos, quando se trata do Novo Testamento, e em menos de 3 anos você terá lido várias vezes o Novo Testamento, que é a base da fé cristã, principalmente nessa dispensação da graça. A base da nossa fé se contém nos Evangelhos, no livro de Atos e nos demais livros e cartas para as igrejas, inclusive o Apocalipse, tá bom? Além da leitura, que é fundamental, o primeiro passo para ter um estudo da Bíblia, orientação básica para o estudo da Bíblia, esse estudo pessoal é extremamente importante, é simples e é muito importante. Então nós vamos ver esses 5 passos. O segundo passo é a interpretação. Em Atos 8:30, a interpretação, tá? Filipe perguntou ao eunuco, o etíope, que estava ali, a caminho de Jerusalém: o senhor entende aquilo que você está lendo? Perguntou Filipe. Em outras palavras, o que a Bíblia quer dizer por aquilo que ela fala? Perguntou Filipe ao eunuco. Então, não é suficiente apenas ler o texto e pular diretamente para a aplicação. Primeiro é preciso determinar o que significa, senão a aplicação pode estar incorreta. Ou seja, à medida que você lê as Escrituras, sempre tenha em mente uma simples pergunta: o que isso significa para mim? Responder essa pergunta exige o uso do princípio mais básico da interpretação, chamado analogia da fé, que diz ao leitor para interpretar a Bíblia com a própria Bíblia. Ou seja, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, deixar que o Espírito Santo o ensine é fundamental. A Bíblia diz lá em 1 João 2,27. Buscar também as Escrituras que ele escreveu, utilizar referências cruzadas é muito importante, são aquelas citações de outros trechos da Bíblia, naquele trecho que nós estamos lendo, passagens comparativas, né? Compararmos. Às vezes o mesmo episódio aparece várias vezes nos Evangelhos, concordâncias, índices e outras ajudas que são necessárias para compreendermos melhor a Palavra de Deus. Então, para aquelas passagens ainda não esclarecidas para você, também você pode consultar o líder cristão da sua igreja local, seu pastor, seu líder de jovem, né? Qualquer líder, pastor, mestre, que a sua denominação, a sua igreja disponibiliza. Homens de Deus que tenham escrito sobre essa área em particular, também é muito importante, são os livros de referência, comentários bíblicos e dicionários que nós estamos falando, ok? Passo 3, além da leitura, além da interpretação, que é o passo 2, o passo 3 é a avaliação. É muito importante. Você tem lido e feito a pergunta para você mesmo: o que diz a Bíblia? Então você tem interpretado, fazendo a pergunta: o que a Bíblia quer dizer? Agora está na hora de consultar outras pessoas para ter certeza de que você tem a interpretação adequada daquele trecho da Palavra de Deus. Lembre-se, a Bíblia jamais se contradiz. Vou repetir: a Bíblia Sagrada jamais se contradiz. Então leia introduções da Bíblia, comentários bíblicos, livros sobre o contexto, que vão enriquecer seu pensamento ao longo dessa iluminação especial que Deus deu a outros homens ao longo da história da igreja. E a você também por meio dos livros
desses homens de Deus. Então, em sua avaliação, seja um verdadeiro investigador, um pesquisador. Seja uma pessoa que aceita a verdade da palavra de Deus, ainda que isso o leve a mudar aquilo em que sempre acreditou ou o seu estilo de vida presente. Passo número 4. Além da avaliação, além da leitura, além da interpretação, existe o passo número 4, que é a aplicação. A próxima pergunta é: como é que a verdade de Deus penetra e muda a minha vida? E essa é a pergunta que surge na aplicação. Ou seja, estudar as Escrituras sem permitir que ela penetre no mais profundo da sua alma seria como preparar um banquete sem comê-lo. A pergunta principal a ser feita aqui é: como é que essas verdades, esses princípios divinos, contidos em qualquer passagem ou trecho da Bíblia, se aplicam a mim no tocante ao meu comportamento e aos meus atos, aquilo que eu estou fazendo? Então, Jesus fez a seguinte promessa àqueles que conduziam seu estudo bíblico pessoal até esse ponto. Presta atenção, João 13:17, a Bíblia diz: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Ou seja, tendo lido e interpretado a Bíblia, você deverá ter um entendimento básico do que a Bíblia fala e o que ela quer dizer sobre aquilo que ela está falando. Mas o estudo da Bíblia não termina aí. O objetivo final deve ser deixar que ela fale a você e capacitá-lo a crescer espiritualmente. E isso requer o quê? A aplicação pessoal no seu dia a dia, na sua vida. O estudo da Bíblia não está concluído até que perguntemos a nós mesmos o que isso significa para a minha vida e como é que eu posso aplicá-la na prática do meu dia a dia. Então devemos pegar esse conhecimento maravilhoso que obtemos a partir da leitura, da interpretação e extrair os princípios básicos que se aplicam à nossa vida pessoal. Se há um mandamento, ele deve ser obedecido. Se há uma promessa, ela deve ser recebida, apropriada. Devemos recebê-la pela fé. Se há uma advertência, ela deve ser observada e atendemos essa advertência de Deus. E este é o passo crucial: nos sujeitarmos às Escrituras e deixarmos que ela transforme as nossas vidas. Se você pular esse passo, você nunca vai desfrutar do seu estudo da Bíblia realmente eficaz e ela nunca mudará a sua vida. E por último, o quinto passo é a correlação. O que é isso, pastor? O quinto passo, a correlação. Essa última etapa conecta a doutrina que você aprendeu numa passagem ou livro específico com verdades e princípios divinos ensinados em outras partes da palavra de Deus para formar um retrato amplo daquilo que está sendo falado. Sempre tenha em mente que a Bíblia é um livro de 66 partes, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo, e contém um número de verdades e princípios ensinados repetidamente por meio de uma variedade de formas e de circunstâncias. Ao correlacionar os vários textos bíblicos num determinado assunto e usar as referências cruzadas que se encontram na palavra de Deus, você começará a construir uma sólida fundação doutrinal pela qual você possa viver. Ok? Quais são os erros a serem evitados? Quando interpretamos as Escrituras, existem vários erros comuns que devem ser evitados. O primeiro delas: não tire nenhuma conclusão em detrimento de uma interpretação oportuna. Isto é, não faça a Bíblia dizer aquilo que você quer que ela diga. Antes, deixe-a dizer o que Deus intencionalmente quis dizer através da sua palavra. Segundo lugar, evite interpretações superficiais. Você já ouviu, as pessoas dizerem assim: para mim essa passagem significa isso. Sinto que está dizendo aquilo. Cuidado com isso. O primeiro passo na interpretação da Bíblia é reconhecer as 4 lacunas que temos que preencher: o idioma original, a cultura naquela época e na nossa hoje, a geografia daquele tempo e a história que envolveu aquele texto. Em terceiro lugar, querido, não espiritualize a passagem. Em vez disso, interprete-a e entenda em seu sentido normal, literal, histórico e gramatical, do mesmo modo que você entenderia qualquer outro trecho de um livro que estivesse lendo hoje, tá bom? Então, existem essas 4 lacunas a serem preenchidas, Os livros da Bíblia
foram escritos há muitos séculos, para que entendamos hoje o que Deus estava comunicando. Então há várias lacunas que precisam ser preenchidas. A lacuna do idioma, a lacuna da cultura, a lacuna da geografia e a lacuna histórica. Uma interpretação adequada, portanto, requer tempo e disciplina do estudante da palavra de Deus. Primeira lacuna, o idioma. A Bíblia foi originalmente escrita em grego, hebraico e aramaico. Então, muitas vezes, entender o sentido de uma palavra ou frase no idioma original pode ser a chave para a interpretação correta de uma passagem das Escrituras. Segundo lugar, cultura. Preencher a lacuna da cultura pode ser uma tarefa até complexa para você que está estudando a Bíblia. Mas alguns tentam usar diferenças culturais para explicar os mandamentos bíblicos mais difíceis. Perceba que a Escritura deve primeiramente ser vista dentro do contexto da cultura em que foi escrita. Ou seja, é difícil entender o Evangelho sem um entendimento da cultura judaica do primeiro século. O livro de Atos, Atos dos Apóstolos, as epístolas, por sua vez, devem ser lidos à luz das culturas grega e romana para uma melhor compreensão. Terceiro lugar, a geografia. Uma terceira lacuna que precisa ser preenchida é a lacuna geográfica, tendo em vista que a geografia bíblica faz com que a Bíblia ganhe vida. Então, nesse sentido, um bom atlas bíblico é uma ferramenta valiosa de referência para mim e para você, extremamente valiosa, que pode te ajudar a compreender a geografia, por exemplo, da Palestina, da Terra Santa. E em quarto lugar, a quarta lacuna é a história. Devemos também preencher a lacuna da história. Ao contrário das Escrituras, da maioria das outras religiões do mundo, a Bíblia contém os registros de personalidades, de eventos históricos reais. Portanto, o entendimento da história da Bíblia nos ajudará a colocar as pessoas e os eventos em suas perspectivas históricas adequadas. Um bom dicionário bíblico, uma boa enciclopédia da Bíblia são proveitosos, já que são estudos históricos feitos por especialistas, eruditos, teólogos da palavra de Deus que podem nos auxiliar numa melhor compreensão da palavra de Deus. Ok? Que Deus te abençoe, que você seja um grande estudante da palavra de Deus, que a palavra de Deus seja luz para os teus pés, luz para o teu caminho e lâmpada para os teus pés. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Leia a Bíblia, mergulhe nesses tesouros preciosos de Deus contidos na palavra de Deus e seja um grande estudante da Bíblia Sagrada. Lembre-se, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem a vida de Deus e ela é eficaz porque funciona quando aplicamos no nosso dia a dia. Ok? Que Deus abençoe, dê um joinha, siga o nosso canal aí, comece a nos seguir e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, em nome de Jesus. Amém e amém.